Nós estamos iniciando uma série de mensagens que tem como título Faça do seu lar. Nós estaremos falando sobre faça do seu lar um altar, faça do seu lar um abrigo, faça do seu lar uma escola e faça do seu lar um centro missionário. Durante todo este mês de maio, a equipe pastoral, tanto pela manhã como à noite, estará ministrando, portanto, sobre temas relacionados à família. E eu convido você a estar conosco, tanto pela manhã como à noite, convidar amigos, trazer sua família, porque nós estamos, durante todo este mês, sem dúvida alguma, tratando destes temas tão importantes. Então, vamos começar hoje com o Salmo 84. Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe na projeção a leitura que nós vamos fazer. Diz assim a palavra de Deus: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nessa hora em que nós vamos ministrar a tua palavra, dá-nos a tua graça e a tua bênção de ter o nosso coração, a nossa mente iluminados. Dá que o teu Espírito fale ao nosso coração e possa nos instruir na tua palavra acerca do que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o nosso coração se abra e toda resistência, infelizmente, que existe nos corações naturais, pecaminosos que nós temos, possa ser quebrada pela doçura e firmeza da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos faça render o nosso coração, os nossos afetos, a nossa razão, a nossa vontade a ti, na medida em que a tua palavra penetrar no nosso coração, que ela quebre a resistência espiritual que eventualmente exista no coração daqueles que estão aqui e também dos que estão à distância acompanhando a tua palavra. Fala, portanto, conosco, Senhor, dá-nos a tua graça, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Júnior, querido, me dê um pouquinho mais de retorno aqui. Obrigado. Há famílias, irmãos, que são caracterizadas por uma certa identidade. Basta mencionar o nome e logo você vai associar o que caracteriza essa identidade, logo uma associação é feita. Por exemplo, para aqueles que gostam de lutas marciais, se eu falar de família Gracie, todo mundo vai saber, Hélio Gracie, Carlos Gracie. A família Gracie, que inventou o jiu-jitsu brasileiro, é conhecida como sendo uma família de esportistas, de artes marciais. Se eu falar da família Jackson, você vai logo lembrar, especialmente os mais antigos, de Jackson 5, Michael Jackson e assim por diante. Todos cantores, todos artistas. Se eu falar de a família Rothschild, você vai logo lembrar de banqueiros, ricos, judeus. Todos têm uma identidade. Talvez a sua não seja tão clara, talvez você não seja parte de uma família de esportistas, de artistas, de lutadores, de empreendedores, mas cada família tem sim uma identidade muito clara, até mesmo quando não é família. Eu me recordo que na Copa do Japão e da Coreia,
o então técnico de futebol da seleção brasileira, Felipe Scolari, cunhou uma expressão chamada família Scolari. E a ideia que ele queria dar era que todos aqueles jogadores que vinham de clubes diferentes agora se irmanavam numa só família esportiva para trazer o pentacampeonato ao nosso país. Cada família, portanto, tem algum tipo de identidade, associada muitas vezes ao que ela faz, naquilo que ela se envolve, naquilo que ela produz e assim por diante. A minha grande pergunta é, se sua família não tem nada de especial, como a minha não tem, se você falar da família Grangeiro, talvez você imagine um bocado de criador de galinha, não é o caso, porque o meu granjeiro não é com J no meio, é com G, portanto, se você confunde as coisas, por favor, não pense que eu crio galinhas, na verdade eu tomo conta de ovelhas. Gostou do trocadilho? Foi meio famigerado, mas enfim. Se sua família não tem nada de especial, como a minha não tem nada de especial, então certamente você deve estar se perguntando, o que é que pode caracterizar a minha família? O que é que alguém que passa, que convive, que está comigo e com aquelas pessoas que fazem parte da minha família, podem identificar como a identidade da minha família? Eu gostaria de propor que nessa manhã a gente pudesse imaginar o seguinte, que se você não tiver nada de especial para caracterizar a sua família, talvez uma atitude sua possa ajudar em muito a caracterizar a sua família, que é a atitude de transformar o seu lar num altar a Deus. Porque, sem dúvida alguma, meus queridos irmãos, se nada houver de especial na sua família, há uma coisa que pode ser especial na sua família e que vai distingui-la de todas as outras, provavelmente do seu círculo de amizades, da sua amizade profissional, de trabalho e assim por diante, que é a ideia de que você tem uma identidade relacionada a Deus. Você transformou o seu lar num altar. A palavra altar no hebraico, quando eu falo que você pode transformar a sua família, o seu lar num altar, ela vem da ideia de sacrificar. O verbo hebraico misbeach significa sacrifício. E trata-se talvez da mais primitiva e antiga estrutura de adoração. Antes de haver templo, antes de haver tabernáculo, antes de haver uma estrutura religiosa como essa, na época dos patriarcas, não apenas entre o povo de Deus, mas entre outros povos, havia altares que eram construídos. Antes mesmo do grande templo de Salomão, de tabernáculo, durante os 40 anos que o povo de Deus saía do Egito para a terra prometida, e durante o tempo em que Abraão, antes disso mesmo, estava construindo a sua habitação na terra prometida, ele sempre edificava altares. Nós temos registro de pelo menos 5 altares que foram edificados na terra prometida por Abraão e seus descendentes, Isaque e Jacó. No caminho do povo de Deus do Egito para Israel, esse altar se transformou, por instrução de Deus, num templo móvel, aquilo que a gente chama de tabernáculo. E aquele tabernáculo tinha 2 altares. O primeiro, que ficava logo no início do grande átrio, quando os adoradores entravam com as suas ofertas e que entregavam nas mãos dos sacerdotes, e que era chamado de altar do holocausto. Uma estrutura grande, que era impossível passar por ela sem percebê-la. Ali eram feitos os sacrifícios que representavam a maneira como Deus havia estabelecido que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. De modo que ninguém podia se aproximar de Deus lá na frente por intermédio do sumo sacerdote uma vez por ano, ou dos sacerdotes que estavam fazendo os cultos e as adorações, sem primeiro oferecer o seu sacrifício, transformar o seu sacrifício numa adoração através do altar. Um pouco mais na frente, já no lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, havia um segundo altar chamado altar do incenso. Esse altar tinha uma função diferente. O primeiro era para sacrifícios, mas o segundo era para que incensos fossem queimados sobre aquele altar, aquela urna de madeira de acácia, e aquela fumaça que subia daquele incenso queimado representava, segundo vários textos da Escritura Sagrada, aquilo que nós chamamos de orações dos santos.
Era um simbolismo que, à medida que o incenso subia e tomava conta daquele ambiente, ali representava aquilo que o povo de Deus tinha como intercessão feita pelos sacerdotes para cada uma das famílias que ali estavam. E subia aquele incenso, impregnava aquele ambiente da mesma maneira como, simbolicamente, aquelas orações deveriam impregnar a presença de Deus. Quando o salmista, no Salmo 84, faz a seguinte afirmativa: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E continua dizendo que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele afirma no final desse terceiro versículo o seguinte: e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse salmo, composto pelos filhos de Coré, o Salmo 84, tem uma contrapartida, ou tem um contraparte, um salmo parecido, que é o salmo de número 42 e 43, onde, não usando uma linguagem de altar, mas usando uma linguagem de adoração, o salmista diz assim, que assim como a coça suspira pelas correntes de águas, assim anela por ti, ó Deus, a minha alma. E novamente ali, tanto no Salmo 42, 43, que originalmente era um salmo só, e no Salmo 84, a ideia é de uma adoração que é oferecida a Deus. Uma adoração como expressão de amor pela presença de Deus, mesmo que não houvesse um santuário do Senhor. O que me leva então a acreditar que tanto o Salmo 42, como o Salmo 43, como o Salmo 84, revelam uma adoração que está antes, ou que ocorre antes daquele adorador, assim como você sair de sua casa e vir para um lugar de adoração chamado igreja, ou templo, ou tabernáculo. Tem a ver com adoração familiar. O Salmo 42, o Salmo 43 e o Salmo 84, portanto, representam para mim indicativos de como é que eu posso transformar o meu lar num altar a Deus. E eu gostaria de iniciar essa série do mês inteiro com o que é mais importante. E o mais importante não é que o seu lar tenha a televisão de última geração, tenha o conforto que o seu trabalho suado permita que você tenha a vista maravilhosa para a praia ou para a montanha, tem a cama mais confortável, a cozinha mais abastecida, a geladeira mais cheia. Se você é cristão e você compreende que a sua família é algo que Deus lhe deu como expressão do seu amor e da sua graça, eu lhe desafio, eu lhe convido nesta manhã a pensar que a coisa mais importante para você é transformar o seu lar, a sua casa, a sua família num altar a Deus. Porque é isto que vai fazer a diferença. Se você olhar para o Salmo que nós vamos expor nesta manhã, eu gostaria de dizer como é que ele se estrutura, porque apesar de você ler esse Salmo por inteiro, ele tem partes dele. Veja bem, logo no começo, nos primeiros versos, você vai perceber que ele usa a expressão Senhor dos exércitos. Ele usa essa expressão logo no primeiro verso, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Depois, ele usa no verso 8, Senhor dos exércitos, o Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. E depois ele chega no versículo 12, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Essa expressão que ele usa, Yahvé Tsebaot, que significa Senhor dos exércitos, é, portanto, usada pelos salmistas Coré, os filhos de Coré, 3 vezes. E ele essa expressão divide o salmo em 3 partes. Se você olhar direitinho, você vai ver que na primeira e na terceira parte, há 2 orações dirigidas a Deus. A primeira é: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eles estão se dirigindo a Deus. A segunda oração é quando no verso 8 ele diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó.
Entre uma e outra, exatamente do verso 4 ao verso 7, há uma declaração. Então o salmo se estrutura assim: uma oração, uma declaração, uma outra oração e no final uma frase de conclusão. E a frase de conclusão retoma a ideia de Senhor dos Exércitos, porque ele diz: Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. O que eu gostaria de propor para a sua reflexão hoje é que cada uma dessas partes revela uma que Deus deseja que você edifique o seu lar, que você torne o seu lar um altar. Cada uma dessas divisões representa, portanto, um aspecto desse altar que você deve edificar a Deus. Faça, portanto, do seu lar um altar, em primeiro lugar, como uma extensão de sua vida pessoal de adoração a Deus, que venha a influenciar a adoração de sua família. A primeira parte, portanto, fala de um altar que transforma a sua vida pessoal em uma vida de adoração a Deus, e que isso influencia toda a sua família para adorar a Deus também. Veja os primeiros 4 versos. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Preste bem atenção nas expressões que estão aqui, que caracterizam um culto pessoal. Veja, os pronomes possessivos são teus, minha, meu. Quando ele se refere, ele diz: a minha alma suspira e desfalece, o meu coração e a minha carne exultam. Demonstra, portanto, que o foco aqui do salmista ou dos salmistas é a relação pessoal entre o adorador e Deus que é adorado. A palavra desfalecido ou pálido acompanha a expressão suspira. Veja aí, diz que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso significa um desejo profundo e consumidor por Deus, tal como Jó expressa no capítulo 19, no seu livro, quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e então outros, de saudade me desfalece e o coração dentro de mim. Em outras palavras, fala de um anelo profundo, de um adorador que desmaia de paixão diante de Deus. Isso não é um culto formal. Isso não é aquela conversinha de poucos minutos que eventualmente as pessoas imaginam que é um culto. Não é assistir à apresentação de um culto ou de um grupo musical. Não é assistir um sermão. E, portanto, não tem a ver com expressões comportamentais, mas com coisas da alma, do coração. Tem a ver, portanto, com uma vida pessoal de adoração. Embora a expressão aqui tenha a ver com tabernáculo, ele usa a palavra átrios, a palavra altares, claramente lugares de adoração, onde os homens tinham certeza que poderiam reencontrar com Deus sempre que o buscassem. Nós sabemos, à luz da nova aliança, que lugar de adoração não é um lugar, é uma atitude. Que lugar de adoração não é um templo, é uma atitude. Daí porque quando Deus nos envia o seu Espírito, Ele nos torna cada um de nós individualmente templos do Espírito Santo. Daí porque quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, diz para ela que não era ali em Gerizim, em Ebal, em Samaria, onde ela adorava, nem em Jerusalém, onde os judeus adoravam, que o Pai buscava adoradores, mas que o Pai buscava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Portanto, à luz da nova aliança, quando nós pensamos em altares, nós estamos pensando em qualquer lugar onde você estiver. E quando nós pensamos em adoração e transformação do lar em um altar, nós estamos falando dos inúmeros momentos em que você tem em família e que devem se tornar em expressões de adoração a Deus. Ora, se qualquer lugar
é um lugar em que pode se edificar espiritualmente um altar de adoração, por que não começar no nosso lar? Essa expressão não está restrita, portanto, a um lugar físico ou a uma localização geográfica, mas está a uma atitude, seja uma casa enorme ou um kitnet minúsculo. Se você deseja transformar o seu lar num altar a Deus, a atitude deve ser aquela que eu encontro aqui nesses salmistas. Ele chega, inclusive, a fazer uma comparação doce, que nos faz remeter até mesmo à infância. Naquela época em que não havia forro nas casas, como ainda hoje não existe em alguns lugares do interior, é comum você ver entre as frestas das telhas, entre os caibros e as telhas, lugares em que os pardais, as andorinhas, os pássaros fazem morada, tecem um ninho e ali fazem a sua habitação. Ele então diz assim: olha, o pardal encontrou casa, onde acolha os seus filhotes, e a andorinha ninho para si. A ideia que os salmistas tinham, era quando eles chegavam no templo em Israel, em Jerusalém, o templo edificado por Salomão, e naquelas frestas do templo, dos átrios do templo, havia pardais e andorinhas que habitavam 24 horas no lugar de adoração a Deus. E então ele diz: como eu gostaria de ser pardal, como eu gostaria de ser andorinha, para estar 24 horas na presença de Deus, porque mais vale um dia na presença do Senhor que 1000 anos nas tendas da perversidade. Alguns comentaristas entendem que essa expressão, portanto, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, referem-se aos pássaros que encontravam nas frestas dos telhados e das paredes do templo lugares para habitar e fazer seus ninhos, o que causava, portanto, esse santo desejo dos salmistas de terem esta mesma experiência maravilhosa, de fazer do seu lugar de moradia um lugar de habitação de Deus. Eu me recordo que quando eu me converti, aos 15 anos de idade, meus pais, meio brincando e meio me dando bronca, à medida em que eu participava das coisas da igreja, eles me perguntavam: vai levar a cama? Porque só está faltando levar a cama, você não para em casa, você só está na igreja, vai levar a cama? Na minha infância espiritual, estar na igreja era a coisa melhor do mundo, mas eu não quero dizer aqui que o melhor lugar para adoração é estar na igreja. Eu quero dizer a você e afirmar categoricamente que você pode estar 24 horas na igreja, como os pardais e as andorinhas estavam no templo de Salomão, mas se você não fizer do seu lar um lugar de adoração, aquilo que você oferece a Deus na igreja não terá valor nenhum se você não oferece primeiro em casa. É muito bom quando nós temos um lugar de adoração como este. É muito bom quando a gente quase que tem vontade de trazer a cama para estar aqui. Mas veja que privilégio. Você não precisa sair de onde você está para se encontrar com Deus aqui. Deus se encontra com você no seu lar. Desde que você faça do seu lar um lugar, um altar de adoração. Daí porque no verso 4, olha só o que ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, mas é muito melhor quando é Deus que habita em sua casa. E sabe por que isso é possível? Porque o Filho de Deus veio habitar em sua casa, em nossa casa. João capítulo 1, verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo que João usa para habitar não é uma passagem temporária, poderia muito bem ser traduzido por: e o Verbo tabernaculou entre nós, habitou permanentemente entre nós. A palavra habitou, portanto, é muito mais do que passar por Deus, mas é permanecer com Deus, porque é isso que o salmista nos versos 6 do capítulo 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? E logo depois, no capítulo 23, o famoso salmo do pastor, ele diz: bondade e misericórdia certamente
o seguiriam todos os dias da sua vida e ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Essa casa do Senhor não é este lugar. Essa casa do Senhor onde estão 2 ou 3 reunidos e fazem do seu lar um altar de adoração a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não vai acontecer naturalmente. Porque naturalmente, apesar de reconhecermos Deus como Senhor e Rei, naturalmente, a nossa alma não se inclina a adorar a Deus. Se você pensa que as coisas vão acontecer naturalmente do ponto de vista espiritual, deixa eu lhe dizer uma regra. Tudo que espiritualmente é fácil fazer, é mais fácil, não fazer. Porque a nossa alma não se inclina para as coisas de Deus. Ela precisa ser impulsionada pela ação de Deus. Então eu digo para você que para que o seu lar se transforme num altar a Deus, é preciso primeiro começar em você. É a sua alma, meu irmão, é a sua alma, minha irmã, é a sua alma, meu jovem, que precisa desfalecer e suspirar primeiro por Deus. É o seu coração e a sua carne que devem anelar primeiro por Deus, a ponto de quase desfalecer. Se você é o único crente da sua família, por exemplo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não ficará muito claro para as pessoas da sua casa que você de fato teve um encontro real com Jesus, se você secciona e segmenta a sua vida de tal maneira que você adora a Deus quando sai no domingo para o culto, como antes você saía para a missa ou para qualquer outro evento. Mas de segunda a sábado você vive como se Deus não existisse. Na sua casa não há um lugar de adoração, as pessoas não lhe veem adorando a Deus, orando a Deus, cantando a Deus, ouvindo as coisas de Deus. Você passa mais tempo no videogame, você passa mais tempo na televisão, nas séries do Netflix, em qualquer outra diversão. Casa para você não é lugar de adoração. E se casa não é lugar de adoração, o que é que você está fazendo aqui no domingo? É compensando os outros 6 dias? Se você é o único crente, portanto, da família, se você não separa dia, hora e lugar lá na sua casa para Deus, se Ele não tem vez nem voz na sua vida diária, nem ordena a sua vida, inclusive suas prioridades e a intimidade do seu lar, como as pessoas verão que você teve verdadeiramente um encontro com Deus? Para elas, você é apenas um religioso que trocou de religião e agora, ao domingo, ao invés de ir para a missa, você vai para o culto, só. E aí você fica, às vezes, perguntando por que é que eles não querem o Deus que você diz servir. Se você é o pai, aqui eu me dirijo aos homens da igreja. Na época em que não havia sacerdotes, sabe quem eram os sacerdotes? Eram os pais. Os pais é que pegavam os filhos e a esposa e adoravam a Deus nos altares que construíam. Hoje religião virou coisa de mulher, virou coisa de menino. Eu sei que você está aqui, mas enquanto você está aqui com a sua família, eu vejo domingo após domingo, com muita tristeza, aquela porta se abrir, carros abrirem a porta, pais darem tchauzinho para a mãe, para a esposa ou para os filhos, seguirem a sua vida e deixarem que os filhos vejam que igreja é lugar de mulher, é lugar de criança, enquanto eles vão tocar a vida, lavar o carro no domingo, assistir o jogo de futebol no domingo, ou qualquer outra coisa. E aí você se pergunta por que é que muitas vezes você não consegue fazer com que sua esposa e seus filhos sigam a sua liderança como pai, como marido. É porque se você não for o sacerdote no sentido figurado, aquele que lidera espiritualmente a família, você certamente não terá transformado o seu lar num altar. Então, se você é pai, a quem Deus concedeu a liderança espiritual da sua família, se você não for o primeiro a manter uma vida devocional, se você não for aquele que entende mais de Bíblia na sua casa, meu irmão, chega de você ficar perguntando à sua mulher e a seus filhos onde é que está aquele versículo. Pelo amor de Deus, você decora conta, preço das coisas, cotação da bolsa, previsão do dólar, obrigações do trabalho, você não consegue decorar um versículo bíblico.
para poder dizer a sua esposa e seus filhos. Você precisa perguntar à esposa e aos filhos, é porque eles entendem mais de Bíblia. Vergonha para você, meu irmão. Quem tem que entender mais de Bíblia na sua casa é você, que é homem. Você é o sacerdote da sua casa. Transforme a sua casa num altar ao Senhor. E aí você vai ver as esposas e os filhos respeitando você como autoridade espiritual, se inspirando em você como autoridade espiritual. Se você é mãe, toma conta de tudo, né? Toma conta de todos, desdobra-se em múltiplas tarefas, várias jornadas de trabalho. Mas, querida, se você não encontrar um tempinho na sua agenda para Deus, não para estar com os filhos e com o marido, mas para Deus, então saiba que seus filhos crescerão aprendendo que Deus é secundário e sempre pode ser deixado para depois, ou até mesmo esquecido no seu cotidiano. E agora eu me dirijo aos jovens. Se você é um filho ou uma filha que deseja ardentemente ver os seus pais e familiares conhecendo a Deus, mas o seu tempo em casa, além de ser cada vez menor e mais investido em suas próprias tarefas e entretenimento, sem nenhum momento para vivenciar a sua fé, louvar a seu Deus, conhecer a sua palavra, testemunhar dos feitos de Deus na sua vida, pelo amor de Deus, como é que elas ouvirão? Como é que eles ouvirão se não há quem pregue e quem viva a fé dentro de casa, quem adore a Deus diante dos olhos deles? Não esqueça, faça do seu lar um altar, como uma extensão de sua vida pessoal de adoração a Deus, porque não há adoração familiar se não houver adoração pessoal. Segundo lugar, faça do seu lar um altar como uma expressão de confiança na providência de Deus em sua vida e para a sua família. Veja agora os versos 5 a 7. Nós estamos falando agora daquela declaração. Falamos sobre a primeira oração, agora vamos falar sobre a declaração. Veja o que é que diz o verso 5 a 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Os salmistas estavam declarando isso, para quem quisesse ouvir. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sabe, irmãos, enquanto a primeira parte do Salmo 84 termina com uma bem-aventurança, que é a bem-aventurança de habitar a casa do Senhor e louvá-lo perpetuamente, essa segunda parte inicia com a felicidade de ter a providência de Deus para a sua vida e de sua família. Observe essa expressão. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, Senhor. Veja a outra expressão. Bem-aventurado é aquele em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Eu gostaria de propor para você a seguinte reflexão. Força e caminho aplanado remete à providência de Deus. Porque a nossa doutrina sobre a providência de Deus é muito clara. Ela diz assim, a confissão belga, que é uma das confissões de fé que nós cremos, diz assim: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas que as dirige e governa conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade, são tão grandes e incompreensíveis que Ele ordena e faz essa sua obra muito bem feita e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. E as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, nós não podemos investigá-las com curiosidade, além da nossa capacidade de entender, mas adoramos humilde e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, a fim de que aprendamos somente o que Ele nos ensina na sua palavra, sem ultrapassar esse limite. Esse ensino nos traz um inexprimível consolo, quando aprendemos dele que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação do nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com um cuidado paternal, dominando todas as criaturas, de tal modo que nenhum cabelo, pois eles todos estão contados, e nenhum pardal cairão em terra sem o consentimento de nosso Pai.
Confiamos nisso, pois sabemos que Ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não nos podem prejudicar. Por isso rejeitamos o detestável erro daqueles que dizem que Deus não se importa com nada e nos entrega tudo ao acaso. Não é assim que nós cremos que Deus é providente para conosco. E o salmista coloca nessas duas expressões essa providência. A primeira é cuja força está em ti, e a segunda, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Qual é o contexto? 3 vezes por ano, na festa dos pães asmos, nas festas das semanas, na festa dos tabernáculos, famílias inteiras saíam de suas casas para ir a Jerusalém. Jerusalém sempre ficava no alto, por isso se dizia, vamos subir ao templo, vamos subir a Jerusalém. Aqueles caminhos eram tortuosos, passavam por vales escarpados, subiam montanhas. As pessoas se cansavam, eram crianças pequenas, às vezes mulheres que acompanhavam os homens. Os caminhos não eram fáceis e a força não estava muitas vezes disponível naquele sol causticante. Havia perigos no caminho se resolvessem viajar de noite. E aí Deus diz assim, olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Significa que Deus haverá de dar força nessa jornada, força nessa peregrinação, e que Ele vai aplanando os caminhos. O que é que isso me leva a fazer? Me leva a tornar o meu lar um lugar em que eu erija um altar de confiança em Deus. Porque eu sei que o Salmo, quando fala de caminhos aplanados, é porque ele fala de caminhos que não eram naturalmente aplanados. A vida não é fácil. A vida é assim muitas vezes, nós estamos por cima, ora estamos por baixo, ora há vacas magras, ora há vacas gordas. Se não for a providência de Deus que nos tire pela média e nos leve ao lugar de adoração, como nós subsistiremos na vida? E como é que nós podemos imaginar, irmãos, que podemos fazer isso, se não transformarmos o nosso lar num lugar de adoração? Se você chega na família Grace lá, que eu mencionei na introdução, e entra na casa deles, o que é que você vai ver? Troféus, medalhas, fotos de combates, de pódios, porque isso caracteriza a identidade daquela família. Se você chega numa família de artistas, você vai encontrar o quê? Prêmios, disco de ouro, disco de platina, ou qualquer coisa parecida. Quando alguém chega na sua casa, o que é que ele vê? Ele vê o quê? Uma Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar mau espírito? Você ainda crê nisso? Ou a qualquer momento que as pessoas chegarem na sua casa, mesmo quando você estiver brincando, mesmo quando você estiver assistindo a televisão, mesmo quando você estiver tendo uma refeição, elas perceberão que existe uma atmosfera diferente porque o seu lar se transformou num altar de adoração. Se você não é esportista, se você não é artista, se você não é alguém que tem alguma identidade especial, será que a sua identidade não deveria ser, como elas também deveriam ser, de alguma maneira, uma identidade que leve as pessoas a verem o seu lugar como lugar de adoração, mas também de confiança a Deus? Nessa peregrinação da vida, há momentos em que há vales áridos, ele menciona aqui. Em algumas traduções é dado até o nome, Vale do Beca ou Bacar, que não é um lugar geográfico, significa aridez em hebraico. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você passar pela aridez da vida, saiba que Ele pode transformar essa aridez num manancial, porque de bênçãos Ele cobre, uma única chuva é suficiente para cobrir a sua aridez de chuva do Senhor. Veja então, a pergunta é, quem é o único capaz de fazer um vale árido se tornar um manancial de águas, se não for o nosso Deus? Como poderemos subsistir, como poderemos subsistir na vida difícil que nós temos que viver, se não tivermos Deus em primeiro lugar, se não transformarmos o nosso lar num lar de confiança, num altar de confiança a Deus? Sabe de uma coisa, irmãos? Eu falei na introdução que havia 2 altares. E aqui eu tenho convicção que o que o salmista tem em mente, talvez não seja o altar de sacrifício, mas seja o altar de incenso. O altar de incenso aponta para a oração. Eu tenho absoluta certeza, irmãos, absoluta certeza,
que sucesso ou fracasso da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, está diretamente relacionado ao tempo de oração que você suplica diante de Deus por cada um deles. Deixa eu lhe dizer uma coisa, seu casamento, sabe que a relação de marido e mulher é algo parecido com andar de bicicleta, mas cedo ou mais tarde você vai cair. E quando eu digo cair, não é necessariamente cair em adultério, é cair nas suas fragilidades, é cair nas suas limitações, porque o plano é perfeito, Deus é perfeito, mas as pessoas perfeitas que Ele criou de maneira perfeita se tornaram imperfeitas. Muito prazer, o nome dele é você, sua esposa, seu esposo. Como pessoas imperfeitas conseguirão colocar em prática um plano perfeito de um Deus perfeito? Só de uma forma, numa profunda dependência de Deus em oração. As pessoas falam muito de DR, discutir a relação. Sabe, se a gente substituísse cada 5 minutos de discussão de relação por 5 minutos de oração juntos, como casais, diante de Deus, nós iríamos ver o que é que Deus iria fazer na nossa vida. Por que não façamos do lar um altar que expresse confiança na providência de Deus para a sua família? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe por onde é que tem que começar? Novamente, é por você. Não é pelo outro, é por você. Papai é assim, mamãe é assim, não consigo me relacionar com meus pais. Você já tem colocado eles diante de Deus em oração? Minha esposa é assim, você tem orado por ela? Meu esposo é assado, você tem orado por ele? Ou você espera que o outro mude para depois você mudar? Começa com você, meu irmão. A adoração é sua, a confiança é sua. Portanto, se você quiser fazer, comece da maneira certa, transforme o seu lar num altar de confiança a Deus. Como é que as pessoas haverão de ver a provisão de Deus? Como é que seus filhos pequenininhos, quando pedem as coisas, confiando o que você tem, haverão de, quando adultos, confiarem na providência de Deus, se você não menciona para eles, vamos orar, filho, vamos orar, filha, para Deus nos dar a condição de ter isso. Parece uma coisa simples, você está ensinando o seu filho a confiar em Deus, e não no dinheiro que você tem. É algo simples que a gente começa a alimentar os pequenos com a convicção de que Deus é o provedor da nossa sorte, o arrimo da nossa sorte. Quando diante de decisões você conversa com todo mundo, se você conversa com todo mundo para tomar uma decisão, vou mudar de trabalho, não vou mudar de trabalho, vou mudar de lugar, vou mudar de escola ou qualquer outra coisa, todos são ouvidos, mas ninguém é colocado diante de Deus para perguntar: Deus, o que é que tu queres que eu faça? Como as pessoas que estão ao seu lado verão que você é um homem, meu irmão, que você é uma mulher, minha irmã, de Deus, que depende de Deus direcionar a sua vida e não de suas escolhas ou vantagens que você consegue antever. Faça do seu altar um lugar de confiança diante de Deus. Finalmente, na última oração desse salmo, dos versículos 8 a 11, eu proponho que você reflita, faça do seu lar um meio de transformação moral e ética em sua vida e de sua família. Veja o que é que o Salmo diz, verso 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, o que é que tem essa parte aqui do Salmo a ver com o que ele estava falando antes com Deus? Acompanhe meu raciocínio, por favor. Diferentemente de outros povos da antiguidade, até de mesmo nos dias atuais, a família do rei em Israel deveria ser um exemplo para Israel. Porque, de alguma forma, o rei era o padrão ético e moral de Deus para a nação. Mas quando você lê a Escritura, você vai ver que, infelizmente, as famílias dos reis do povo de Deus
eram, via em regra, as mais disfuncionais que você pode encontrar. Se houvesse tempo para discorrer sobre isso, só isso aqui me levaria vários sermões. Mas eu quero apenas mencionar, talvez, para olhar isso aí, e correndo o risco de ser mal interpretado, eu sempre corro o risco de ser mal interpretado quando prego, a citação de um dos maiores escritores e dramaturgos brasileiros, que foi Nelson Rodrigues. Só o simples fato de mencionar Nelson Rodrigues numa igreja, num culto, já poderia ser mal interpretado. Verdade é que muitos entendem que a sua literatura é pornográfica, imoral, vulgar, obscena, e é, em muito sentido. Mas há uma frase dele que me chama muita atenção, porque ele era um observador da família. E aí ele diz assim, numa das suas obras: convém não facilitar com os bons, convém não provocar os puros, porque há no ser humano, e ainda nos melhores, uma série de ferocidades adormecidas. É importante não acordar os monstros do coração de cada um. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque se isso é verdade para famílias fora da igreja, deixa eu dizer uma coisa, como pastor há 31 anos, como clínico há pelo menos 15, o que eu vejo é que, infelizmente, muitos bons e muitos puros têm sido acordados no meio das famílias da igreja. Quando em 10 dias você tem que tratar com 2 situações de separação conjugal e uma de abuso sexual infantil dentro de uma comunidade, e eu não quero expor ninguém, então alguma coisa está dizendo para mim que as nossas famílias correm perigo. Tanto quanto corria perigo a família do rei Davi. Por isso que quando Deus aqui usa esses homens para orarem, veja o que é que eles pedem. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Sabe a quem ele se referia? Ao rei, o ungido do Senhor. Por que era importante que ele orasse nesse momento? É porque o Salmo 84 foi escrito num momento crucial da história de Israel. O filho mais amado, mais querido de Davi, o homem que a Bíblia diz ter sido o mais bonito da terra, na sua época, que era contemplado na sua beleza e na sua vaidade, chamado Absalão, havia seduzido o coração do povo e tomado o trono do próprio pai, que precisou correr fugido para não ser morto. E de maneira absolutamente crassa, aquele jovem amado do seu pai monta uma cama em plena praça de Jerusalém e chama todas as mulheres e todas as concubinas de Davi, e para humilhar o povo, seguindo o conselho de Aitofel, um dos conselheiros do rei, tem relações sexuais com todas as mulheres do rei, para humilhar e mostrar que não respeitava mais o pai. É nesse contexto, com o rei fora do trono, um filho usurpador, imoral, capaz de, como diz aqui, fazer Nelson Rodrigues ficar rubro de vergonha, que esse salmo é escrito. E aqui estão os salmistas, cantores de Israel, chamados filhos de Coré, orando a Deus pelos seus lares e suas famílias. E aí onde é que eles começam? Eles começam no rei. Ele diz: Senhor, não há como inspirar as famílias de Israel a transformarem os seus lares no altar a Deus, se primeiro o altar da família do rei não estiver edificada diante do Senhor. E então eles oram e clamam a Deus e dizem assim: Senhor, por favor, seja um escudo e contemple o rosto do teu ungido, o rei de Israel. O pedido para que Deus contemple o rosto do ungido do Senhor era para que Deus pudesse mostrar a Davi que aquele momento de inflexão radical em que ele perde o trono para o filho mais amado, porque ele não tinha inspirado como pai
a piedade dos seus filhos. Porque Davi teve, meus irmãos, muitas virtudes, e ele certamente foi um homem segundo o coração de Deus, porque é a Escritura que diz. Mas como exemplo de moralidade, ele não foi exemplo para a sua família, não foi exemplo para os seus filhos. Quando ele faz isso, ele está dizendo assim: olha, Senhor, faz com que Davi entenda que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não transformar a família num lugar onde a moral e a ética sejam construídos no coração dos filhos, pelos pais, certamente a sociedade não vai ensinar isso, irmãos. Deixe-me dizer, é na casa que a gente aprende a ser honesto, é no lar que a gente aprende a ser sincero, é no lar que a gente aprende a dizer a verdade mesmo que sofra consequências, é no lar que a gente aprende a ser puro diante de Deus, é no lar que aquilo que a gente assiste na televisão diz os valores que a gente tem, é no lar que as músicas que a gente ouve no som diz qual é a ética que nós temos. E quando os nossos lares escutam as mesmas músicas que todo mundo escuta, vê os mesmos filmes e as mesmas séries que todo mundo assiste, na sala de casa, com crianças pequenas, crianças grandes, jovens e adolescentes, que mensagem nós estamos mandando? Que nós somos absolutamente semelhantes a todos, e nós não devemos ser, porque ainda que sejamos pecadores, falhos e imperfeitos como todos os demais, o nosso lar precisa se transformar num altar de transformação. Todos nós reclamamos porque a escola está deformando valores. Mas deixa eu lhe dizer, que valores quando os nossos filhos chegam lá, e muitas vezes chegam lá destituídos de valores, porque nós não investimos em formar valores morais e éticos em casa. Deformar o quê? O que já está deformado, meio construído, fracamente construído. Você não sabe matemática? Tudo bem. Para ensinar a tarefa dos seus filhos, contrata alguém para dar um reforço. Você não sabe português, não sabe língua estrangeira? Tudo bem. Agora tem uma coisa que você sabe e que ninguém vai fazer por você. É ensinar o seu filho a ser honesto, a ser sincero, a ser verdadeiro, a ser moral, a ser ético. Se você não fizer isso, ninguém fará. Eu estou chegando ao final da minha mensagem, irmãos. Deixa eu concluir com o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A sociedade não vai mudar, irmãos, se os nossos lares não mudarem. A conclusão desse Salmo 84 é uma oração, a terceira, bem resumida. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em Ti confia. E ele nos leva ao único caminho pelo qual cada indivíduo e família pode ser realmente feliz na vida, nesta e na eterna. Ontem eu assisti um filme com a minha esposa, que eu esperava que seria uma coisa e que, na verdade, foi outra. O nome do filme era Um Homem de Sorte. Conta a história de um jovem dinamarquês, criado numa rígida família cristã, filho de um pastor, de 3, 4 gerações de pastores, e que numa revolta muito grande contra o pai, abandona para assumir um lugar na faculdade de engenharia de Copenhague, capital da Dinamarca. A história, eu não vou fazer spoiler para os irmãos, chega ao final de uma maneira muito triste e muito melancólica. Como eu não conhecia o filme, que ganhou 2 Palmas de Ouro, foi indicado a Oscar como melhor filme estrangeiro, eu fui lá na internet e fui pesquisar sobre o livro que baseou o filme. E dentre as minhas pesquisas, depois do filme, eu fui lá e vi uma análise de uma pessoa que dizia assim: fulano de tal, o personagem do filme, é o melhor retrato de como uma sociedade pode fazer uma pessoa completamente alienada, solitária e angustiada. E aí, no restante da análise, eu parei um pouquinho e disse assim: não é bem isso que eu vi no filme. O que eu vi no filme foi, se por um lado, uma rigidez excessiva da família, mas um espírito de profunda insubordinação daquele filho em relação à figura paterna e materna. De tal maneira que quando chega no ápice da sua vida, quando ele está no auge, podendo ganhar
tudo o que ele podia ganhar e obter todos os resultados que ele ambicionava. Isso, submissão, humildade, faltou para ele. E aí ele teve que voltar à estaca zero. E quando chega na estaca zero, ele descobre que o que ele devia ter aprendido em casa e praticado na vida foi exatamente o que faltou naquele momento crucial que ele poderia auferir todo o sucesso dele. Isso me fez refletir, irmãos, que confiar em Deus é mais do que acreditar nele. É mais do que esse costume religioso que nós temos de vir aos domingos na igreja. Confiar em Deus é um depósito. Confiar em Deus é uma entrega. Confiar em Deus é uma declaração, uma dedicação a Deus. É algo que fazemos, por exemplo, quando nos mudamos de uma casa para outra. Eu não sou a pessoa que mais mudou com a minha família de uma casa para outra, mas eu fiz uma contagem, eu fiz 14 mudanças na minha vida. 5 nos Estados Unidos, 5 aqui no Brasil. Antes de vir para cá, 3 aqui dentro de João Pessoa. E todas as vezes que a gente muda, seja de uma forma ou de outra, a gente empacota as coisas, a gente entrega alguém para empacotar, contrata alguém, mas alguém faz um serviço para a gente de pegar de um lugar e levar para outro. A gente entrega as coisas mais preciosas da gente, fotos, lembranças, presentes às vezes do casamento, coisas que nós compramos com sacrifício, coisas delicadas que podem ser danificadas. Nós depositamos isso para alguém. E ao depositarmos isso a alguém, a gente acredita que essa pessoa vai levar do ponto A para o ponto B. A primeira mudança que eu fiz fora do Brasil para cá, eu esperei 3 meses. Minhas coisas dentro de um container, uma greve da Receita Federal no Porto de Suape, e eu apenas com a roupa do corpo, a esposa já no final da gravidez e 2 filhos pequenos ainda. Porque alguém não cumpriu o contrato, não fez a coisa certa. Mas eu confiei, eu paguei adiantado, porque senão eles não levavam. Quando eu penso sobre fazer de Deus a minha confiança, quando diz, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em Ti confia, eu me recordo dessas mudanças. E aí eu desafio você a pensar o seguinte: eu acredito piamente, conforme eu orei no começo dessa mensagem, que é virtualmente impossível que depois de você ouvir o que eu falei, e que Deus falou ao meu coração primeiro, falando das mudanças que eu tenho que fazer na minha família, e por isso eu posso falar para você o que Deus falou para mim. Eu acho virtualmente impossível que alguém saia desse lugar dizendo assim, eu não preciso mudar nada na minha família. Seja pouco ou seja muito, seja num aspecto ou em todos os aspectos. Eu espero que você saia daqui dizendo assim, eu quero fazer uma mudança, mas a pergunta é, a quem você vai entregar o pacote para fazer essa mudança? Em quem você vai confiar para fazer essa mudança? É na sua inteligência, na sua capacidade, no seu dinheiro, nas coisas que você já fez, nos seus planos mirabolantes? Ou você vai dizer assim, Senhor, eu preciso de alguém que eu confie para fazer as mudanças que eu preciso fazer em minha família. E aí, queridos, não se trata de sair de um lugar físico, geográfico para outro, mas de uma condição espiritual para outra. É imaginar que daqui a pouco você olhar e dizer assim, eu era assim, no meu casamento a oração tinha essa importância, na minha família o momento com Deus tinha essa raridade, mas agora, sem me tornar um carola religioso, legalista, fundamentalista, mas alguém que vivencia a fé de maneira séria, a oração passou a ter algo importante, ser algo importante na minha família. O altar passou a ser alguma coisa que eu edifico primeiro, antes de edificar outras coisas. Para que faça essa mudança, a pergunta que eu faço, em quem você vai confiar? A quem você vai se dedicar nessa manhã? A minha oração é que você se largue aos pés de Deus, meu irmão. É que você reconheça e diga assim, olha, eu não consigo fazer isso, pastor. Eu não sei como fazer. Eu já tentei e não deu certo. Eu não tenho ajuda dos que estão dentro da minha casa. Mas eu quero, pastor, eu quero que minha família seja uma família consagrada a Deus.
Como eu não sei, mas me ajude indicando quem pode fazer isso. Eu quero indicar você, meu irmão. A indicação é: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, o Senhor dos exércitos. Você tem que chegar diante de Deus e começar por você. Não é pela sua esposa, nem pelo seu esposo, nem pelos seus filhos, nem pelos seus pais. A mudança começa com você. E a mudança que começa com você, transformando o seu lar num altar, começa quando você diz assim: Senhor, aqui está a minha confiança que o Senhor pode mudar a minha vida. Faça isso. Faça isso agora. Faça isso hoje. Faça isso já. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Não está fácil. Não está fácil ser uma família de Deus num mundo como o de hoje. Não está fácil ter um casamento sólido, estável, satisfatório e abençoado como nos dias de hoje. Não está fácil criar filhos nos dias de hoje. Não se enganem, não se enganem, não se enganem. Não é uma hora lá em cima na escola dominical, não é meia hora aqui na igreja pela manhã, porque alguns dizem: se eu fui pela manhã não vou à noite, não preciso ir 2 vezes, que vai lhe dar condição de resistir no dia mau. Você sai daquela porta, ou às vezes aqui dentro mesmo, existem feras espreitando o seu casamento, espreitando a sua relação conjugal, espreitando a sua família, espreitando os seus filhos. O inimigo da nossa alma não descansa enquanto não destrói a sua família. Saiba disso. Ao sair daquela porta, você não está descendo para o playground. Você está saindo para uma luta. Quem é o seu escudo? Quem é o seu ajudador? A quem você vai entregar as caixas da mudança espiritual que você precisa ter na sua vida? Sai daqui sabendo que um altar precisa ser edificado no seu lar. Faça do seu lar um altar. Hoje à noite, conforme nós combinamos na equipe pastoral, nós vamos ministrar sobre um exemplo de como isso aconteceu na vida de um homem de Deus. Como ele edificou o seu lar, um altar. E aí ficará mais claro ainda para você. Mas o que foi ministrado hoje já é suficiente para você sair daqui profundamente incomodado. Se você for crente, deixa eu lhe dizer com bem sinceridade, se você escutar o que você escutou hoje pela manhã, e bater como água em madeira invernizada, que não penetra e escorre, questione muito se você é crente. Se você não é só um religioso, que se acostumou a vir para a igreja, para o culto protestante, como você antes ia para a missa católica. E aqui não vai uma crítica religiosa, nada. Mas é porque muitos dizem assim: eu ia apenas por costume. A minha pergunta é: não é apenas o costume que ele tem trazido diante de Deus? Mas se você é crente, crente mesmo, eu rogo a Deus que você saia daqui tão conformado com o estado da sua família, do seu casamento, da espiritualidade do seu lar, que você diga assim: Senhor, transforma, me ensina, me guie, comece comigo. Eu quero me tornar um homem que transforma o meu lar. Eu quero me tornar uma mulher que transforme o meu lar. Eu quero me tornar um filho, uma filha que transforme o meu lar num altar de adoração, de confiança e de transformação espiritual, moral e ética para a minha família. Eu quero ser um instrumento de Deus. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, eu entrego cada coração aqui, dos que estão presentes e dos que estão à distância, nas Tuas mãos. Como entreguei o meu coração, na medida em que Tu ministrasse essa palavra ao meu coração, e falasse do estado espiritual da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, da minha esposa.
Assim também eu falo com a franqueza que tu puseste no meu coração, aos meus irmãos e irmãs, e rogo que sobre eles o teu Espírito os incomode, para que aquilo que eles sabem que tem que ser feito e não sabem como fazer, que sabem como fazer, mas não sabem com que poder vão fazer, que sabem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, o poder que precisa ser, mas não contam com a colaboração dos outros, que o Senhor faça a obra de maneira transformadora. Pai, eu te peço, transforma cada família aqui, de 1, de 10, de 20 que estão aqui, em altares, ó Pai, onde o teu nome seja glorificado, onde o Senhor seja adorado, onde a confiança na providência de Deus seja fomentada, onde a transformação de valores seja continuamente feita a partir da modelagem do exemplo, a começar em mim, a começar em cada um, ó Pai. Ó Deus, transforma, Senhor, os nossos lares. Nós não podemos, Senhor, compreender como nós somos crentes em Cristo, se os nossos lares não refletem essa transformação que Cristo faz em nossa vida. Ajuda-nos a não ser hipócritas diante daqueles que são, dentre nós, membros da mesma família. Ajuda-nos a não ser hipócritas diante dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, daqueles que convivem conosco, quando professamos de maneira tão bonita aquilo que cremos, mas no lar, o lugar onde deveria ser e deve ser o nascedouro da nossa espiritualidade, o nascedouro da nossa piedade, o altar de adoração, de confiança e de transformação, isso não acontece. Nos arrependemos diante de Ti, Pai, e pedimos, transforma isso na nossa vida, Pai. É assim que nós entregamos a nossa vida, e eu te peço, faça a obra, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.